Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus livros de psicologia, quais são os meus favoritos e quais eu indico pra vocês também. Antes de começar o vídeo, me faz um favor, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você for novo por aqui, tá bom? Eu vou começar pelos livros físicos que eu tenho, porque a maioria hoje eu leio no Kindle, mas eu tenho alguns físicos que eu comprei antes de ter o Kindle e vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com um livro que eu acho essencial todo estudante começar a ler ele, porque ele é uma introdução assim a vários autores da psicologia e a várias abordagens, e eu tô falando do livro Tudo que você precisa saber sobre psicologia. Eu já indiquei ele aqui algumas vezes no canal e continuo indicando. Ele é muito bom para quem tá começando a faculdade agora. Eu comprei ele, eu já tava assim, acho que no segundo ano da faculdade, mas ainda foi bem útil, porque quando eu tive matéria de psicanálise, eu vim consultar o livro e algumas informações do livro me ajudaram na hora de estudar Freud. O livro vai falando sobre vários autores da psicologia, tem algumas abordagens até que eu não tive na faculdade, alguns autores que eu não vi, e ele fala aqui no livro. Eu lembro que na época que eu comprei eu paguei R$17 na Saraiva, então ele não é um livro muito caro, ele é um livro bem acessível. Ele é um livro também que tem muitas figuras, então assim, é bem legal na hora que você vai ler. Ó, que legal, a parte da Gestalt tem algumas imagens. Então, essa é a minha primeira indicação pra você que tá começando a faculdade e que quer saber um pouquinho mais sobre as psicologias, tá bom? O segundo livro de psicologia que eu amo é o livro O Poder do Hábito. Gente, ele é um livro gigante, ele não é tão barato, ele chega assim quase na faixa dos R$50. Eu não terminei de ler, eu tô assim bem na metade, e a parte que eu mais gosto desse livro é quando ele fala sobre como é que um hábito funciona. Eu me interesso muito pela parte de criação de um hábito, como é que a gente pode mudar a nossa vida com hábitos saudáveis, enfim. E ele fala sobre o loop do hábito nesse livro, que você tem que ter uma deixa, uma rotina e uma recompensa, e você vê vários exemplos ao longo do livro de como esse loop funciona. A parte que eu não gosto muito do livro é porque eu acho que os cases que ele fala são bem extensos, assim, são bem explicativos, mas eu acho que o livro se estende muito nessa parte, e é por isso que ele é tão grosso, gente, olha isso como ele é enorme. E é por isso que eu até dei uma pausa nesse livro, porque eu tô bem no meio de um caso e acho que me cansou um pouquinho e eu parei de ler, mas quando ele volta pra falar sobre a parte do loop do hábito, de como é que funciona, aí eu me interesso de novo. Mas é um livro bem legal, ele tem também algumas ilustrações pra falar sobre como que é o loop do hábito, e se você quer saber como é que faz pra criar um novo hábito, se você também se interessa por desenvolvimento pessoal e psicologia, esse é o livro que você precisa ter, tá bom? O terceiro livro que eu vou indicar é um livro que, se você me acompanha desde o comecinho do canal, você vai lembrar dele, porque eu falei dele no vídeo do meu primeiro semestre da faculdade. Vou deixar aqui em cima, inclusive, se você não viu esse vídeo, que é esse livro aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse é um livro que vai te mostrar uma visão da psicologia de um autor que é cristão. Ao longo do livro, o autor vai falando sobre Jesus e sobre como que Jesus lidava com várias questões à luz da psicologia. Aí ele dá uma história da Bíblia, um versículo, né? E aí começa a ver, à luz da psicologia, aquilo que ele tá falando. Então, ó, o papel do arrependimento na terapia, ele vai unindo as questões da psicologia com as falas de Jesus, e fica a dica aí pra você também. Os próximos livros são livros que eu tenho um carinho imenso, gente, e eu vou começar pelo livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Eu fiz um vídeo inteirinho só sobre esse livro, falando sobre o que ele fala. Eu vou deixar aqui no izinho, caso você não tenha visto, assista. Ele é um livro que fala sobre propósito e sentido da vida. Eu me interesso muito também por essa parte da psicologia que fala sobre propósito e sentido de vida, então ele foi um livro que eu me encantei muito, e eu quero muito ler os outros livros de Viktor Frankl, mas é um pouquinho difícil de encontrar. É um livro que você vai ler e vai chorar em algum momento, eu tenho certeza disso. Ele começa o livro falando sobre um relato de Viktor Frankl no campo de concentração, e da metade pro final ele fala sobre os pilares da logoterapia. Então é uma mistura de parte prática com parte conceitual e teórica. É incrível, e eu quero muito ler os outros livros de Viktor Frankl, sério. O último livro que eu vou indicar pra vocês é um livro que eu amei muito, gente, muito mesmo, que é o livro Temperamentos Transformados. O autor também tem um outro livro que fala sobre os temperamentos, mas eu só li esse por enquanto e eu amei demais. Ele fala sobre 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o
colérico, o fleumático e o melancólico. E o mais interessante é que ele fala sobre esses 4 temperamentos à luz de personagens da Bíblia. Pedro foi um personagem sanguíneo, Paulo foi um personagem colérico, mas ele vai falar sobre esses 4 temperamentos e vai falar sobre as características de cada temperamento. Quando você lê o livro e você começa a entender mais sobre os temperamentos, cuidado para não julgar as pessoas, né? Ai, você deve ser um sanguíneo, eu sei que você é bom nisso e que você tem que melhorar isso e isso. Porque a intenção do livro não é que você aprenda quais são os temperamentos e comece a rotular as pessoas. Quando ele começa a falar de um temperamento, ele fala primeiro das características, né, tanto positivas e negativas que podem ser melhoradas, e depois ele fala como é que Paulo, transformado pelo Espírito Santo, começa a se comportar. Depois que Paulo é transformado pelo Espírito, ele desenvolve essa característica e essa, que para um colérico não é o seu normal, entende? O que ele tá falando no livro é basicamente assim: tudo bem se você é uma pessoa que perde a cabeça fácil, sabe, que se estressa mais facilmente, mas quando você tem um encontro com Deus, né, que Deus começa a transformar a sua vida, o que acontece é que você vai passando a ser mais paciente, você precisa desenvolver esses frutos do Espírito para mostrar que realmente há uma mudança na sua vida depois desse encontro. Depois que eu terminei de ler o livro, eu consegui identificar qual é o meu temperamento, né, e você consegue identificar isso também vendo as características. O livro gera um autoconhecimento muito interessante para você também saber quais pontos podem ser melhorados pelo Espírito Santo na sua vida. Esses são os meus livros de psicologia favoritos da vida. Se fosse fazer um top 3, assim, eu acho que eu colocaria o livro Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, colocaria Temperamentos Transformados e, por último, O Poder do Hábito. Acho que esse seria o meu top 3 livros de psicologia. E, assim, esses são meu top 3 livros de psicologia, né? Porque eu também leio livros de desenvolvimento pessoal, livros cristãos. Se vocês quiserem um vídeo sobre outros tipos de livros, me contem nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.